O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Notícia da segunda-feira passada, dia 24 de julho. Israel aprova primeiro ponto de reforma judicial. Então, meu caro Matias, né, o parlamento israelense aprovou por 64 votos a 0 a primeira etapa, né, da reforma do judiciário, que na prática vai submeter o judiciário ao executivo, que, lembrando, né, num país parlamentarista, o executivo vai ter maioria no legislativo, né? Então ameaça, né, acaba com a separação de poderes, acaba ali com as instituições de uma democracia liberal, e foi aprovado por 64 a 0, como mencionei. Por quê, né, se o Knesset tem 120 assentos? Porque a oposição simplesmente boicotou, né, o voto, para não parecer que estaria ali endossando de alguma maneira, né? Vamos lembrar, a gente já explicou aqui essa proposta de reforma judiciária em detalhes aqui no programa, recomendo que ouçam, tá? Aqui a gente está no giro de notícias, a gente vai de forma um pouco mais rápida, né? Mas assim, vamos lembrar que em essência, né, a questão é que para a direita religiosa, e esse é o governo mais religioso da história de Israel, o governo mais à direita da história de Israel, o judiciário é o último grande obstáculo, né, que mantém um Estado de Israel com separação de poderes e secular, impedindo a consolidação de um etno-estado religioso. Tá? Em bom português é isso. Tá? Por isso que, né, o Itamar Ben-Gvir, todos esses caras, todos esses extremistas, eles apoiam essa reforma judiciária. Né? Então agora, né, foi determinado que a Suprema Corte, tá, de Israel não pode mais, né, comentar, né, sobre as decisões do governo, sobre a razoabilidade de decisões do governo e que o governo não precisa mais obedecê-las. Lembrando que os protestos continuam contra a reforma do judiciário. É esperado que depois dessa primeira vitória, né, os protestos voltem a ganhar mais força ainda. No último final de semana, o Netanyahu teve que passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo. Tá? No programa passado a gente mencionou que ele chegou a ser hospitalizado de emergência, que ele passou mal ali, e agora ele colocou um marca-passo, tá? Porque ele teve uma arritmia, né? Ele teve episódios de arritmia. Então, né, foi aprovada aí a primeira parte dessa reforma judiciária. E agora a coalizão, né, do Netanyahu quer introduzir um novo projeto também para limitar os poderes do procurador-geral de investigar os políticos. Né? É a raposa cuidando do galinheiro. Né? E como consequência disso tudo, diversas agências de risco, né, diminuíram o potencial de crédito de Israel, né, aumentaram o risco de crédito para Israel, como Morgan Stanley, agência Moody's, né, todas essas que nós latino-americanos sempre ouvimos, né, no noticiário, né, agora também estão afetando Israel por conta dessas decisões, o que pode gerar uma crise muito forte em Israel, porque Israel tem muitos investimentos externos. 3 palestinos morreram na Cisjordânia, né, num confronto com tropas do exército, tá, perto de Nablus. Segundo as Forças Armadas de Israel, eram 3 militantes palestinos que atiraram nos soldados a partir de um veículo e tentaram fugir. Também em relação a Israel, o Itamar Ben-Gvir, né, o líder, né, da extrema-direita nacionalista, né, que é o ministro de Segurança, realizou mais um passeio ali pela esplanada das mesquitas, né, que os judeus chamam de Monte do Templo, que gerou mais protestos, mais repercussão negativa, novamente, né, um ato provocativo por parte dele. Ele que, olha só, meu caro Matias, né, você depois vai apresentar de forma devida, tal, né, mas a música de encerramento do programa de hoje será com Sinéad O'Connor, né, a cantora irlandesa que faleceu recentemente, aos 56 anos de idade. Ela que se converteu ao Islã, né, nos últimos anos de vida. E adotou o nome de Shuhada Sadakat. Mas antes mesmo da conversão dela, meu caro Matias, ela se recusava a se apresentar em Israel, né, afirmando que apoia a causa palestina, enquanto não tivesse uma Palestina independente, ela não iria se apresentar em Israel.
E aí, em 1997, né, o que aconteceu? Um grupo chamado Frente Ideológica, né, disse que pessoas como a Sinéad O'Connor, né, deveriam morrer. Tá? É basicamente isso. Né? E aí ela respondeu com uma carta, né, dizendo que a alma daquelas pessoas havia falhado, né, por conta, né, de você querer que uma pessoa, né, um grupo, ameaçasse, né, a matar uma cantora por se recusar a se apresentar. Né? E sabe quem liderava esse grupo? Itamar Ben-Gvir. O atual ministro, em 1997, liderava o grupo que escreveu a carta dizendo que a Sinéad O'Connor deveria morrer. Né? Então, é isso. E antes da gente passar a comentar um vídeo, né, que muitos dos nossos ouvintes nos marcaram, nos enviaram, de tropas israelenses literalmente concretando poços de água em Hebron. Né? Hebron é uma cidade palestina, é a segunda maior cidade sob controle, digo Palestina no caso, sob controle, né, da Autoridade Nacional Palestina. É uma cidade que frequentemente, né, tem episódios de violência, que a gente já comentou aqui, pelo fato de ser uma cidade onde está a Caverna dos Patriarcas. Você tem ali uma presença de judeus ultra-ortodoxos na cidade que se recusaram a sair. E um pouco ao sul da cidade, numa região governada por Israel, nós tivemos essa operação, né, militar que concretou esses poços d'água. Esses poços que eram utilizados para agricultura, segundo um porta-voz palestino que aparece no vídeo, para agricultura de 25 famílias. Segundo o governo israelense, eram poços irregulares que, segundo ali a gestão conjunta das águas, eles não podiam existir e seriam inseguros, porque, né, Israel costuma alegar que poços artesanais podem ser utilizados por terroristas para envenenar os lençóis freáticos. O que, claro, é uma justificativa completamente insana, porque são os mesmos lençóis freáticos utilizados pelos palestinos. Né? Mas então esse vídeo acabou circulando bastante. E essa foi a justificativa do governo israelense para uma ação, né, que, enfim, do ponto de vista legal não há muito o que questionar, do ponto de vista moral, ela é absolutamente questionável. Notícia da última quarta-feira, dia 26 de julho. Modi enfrentará voto de desconfiança por violência em Manipur. A oposição conseguiu articular, né, um voto de desconfiança contra o Narendra Modi no parlamento da Índia. Será um voto simbólico, né, já que o BJP do Modi tem a maioria da casa, né, tem 301 dos 542 assentos, ou seja, mesmo que um outro parlamentar do BJP decida virar a casaca, ele tem uma maioria tranquila, mas é um voto simbólico, né, pela violência em Manipur, que já deixou pelo menos 130 mortos e dezenas de milhares de pessoas deslocadas, que está diretamente ligada ao supremacismo hindu, como a gente já mencionou. No mesmo estado de Manipur, as autoridades começaram a reduzir, né, começaram a liberar, melhor dizendo, né, a internet, depois de um shutdown geral de conexões à internet no estado 2 semanas atrás. O governo indiano, por sua vez, protestou contra o governo chinês, tá? Por quê? Nós teremos os Jogos Mundiais Universitários na China e atletas indianos iriam disputar um evento de Wushu, que é o que normalmente a gente chama aqui no Brasil de Kung Fu. Mas assim, só como curiosidade, tá, gente? Isso aqui não é cagação de regra nem nada. Tá? Mas Kung Fu em chinês significa qualquer coisa que você adquire, que você desenvolve a partir da disciplina e da dedicação. Então você pode ter Kung Fu em fazer bolo. Tá? Aprendi a fazer um bolo excelente, por dedicação, por disciplina, então isso é Kung Fu. A arte marcial é Wushu, mas, novamente, isso aqui é só uma curiosidade, eu aprendi isso um tempo atrás para fazer uma nerdologia sobre lá os Shaolin e tal.
Enfim, 3 atletas indianos iriam disputar os Jogos Mundiais Universitários e eles são do estado de Arunachal Pradesh, que é o estado onde estão as principais divergências fronteiriças entre China e Índia. E aí a China emitiu vistos provisórios para esses atletas, não ofereceu visto oficial. Né? E aí o governo indiano protestou, afirmando que isso é parte de uma tentativa expansionista da China nesse território. E também em relação à Índia, meu caro Matias, para a gente fechar, pela primeira... Eu tenho uma também. Ah, então mais 2. Pela primeira vez desde 1989... Tá? Nós tivemos a procissão de Muharram, né, do 8º dia de Muharram, que é uma cerimônia religiosa importante para os xiitas na região da Caxemir indiana. Tá? Essa procissão estava proibida desde 1989, que foi quando nós tivemos uma série de protestos, né, contra o domínio indiano, e agora tivemos a realização dessa procissão. E o filme Oppenheimer gerou polêmica na Índia, porque tem um trecho, né, que ele cita Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, no qual ele diz que a citação é: eu me converti na morte, no destruidor dos mundos, que são atribuídas ao deus Krishna. E a comunidade hindu ficou escandalizada, né, de acordo com o Dai Mahukar, que é o alto funcionário da Comissão Central de Informação do Governo. Ele escreveu uma carta ao diretor Christopher Nolan dizendo que se trata de um ataque direto às crenças religiosas de 1 bilhão de hindus tolerantes, né? E daí as hashtags Boycott Oppenheimer e Respect Hindu Culture viralizaram na Índia. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 27 de julho. Manifestantes e bancos exigem providências do governo após queda do dinar iraquiano por sanções dos Estados Unidos. Essa manchete gigante é culpa da Al Jazeera, tá, Matias? Mas o que aconteceu? 14 bancos iraquianos foram colocados na lista de sanções dos Estados Unidos por acusação de lavagem de dinheiro e de colaborarem para que o Irã possa fugir das suas sanções. 14 bancos. Tá? Consequentemente, o valor do dinar iraquiano despencou e tanto políticos, né, e empresários iraquianos quanto manifestantes, pessoas que se reuniram na frente do Banco Central iraquiano, pediram por ações do governo, tá, para contornar essa situação, né, seja pelo diálogo com os Estados Unidos, seja para, enfim, outras providências. Tá? Estamos falando de basicamente hoje, tá, 1/3 dos bancos privados iraquianos estão sob sanções dos Estados Unidos. Tá? Então é isso. Então você vai lá, invade de maneira ilegal o país, destrói metade dele, tá? Gera uma crise, destrói completamente o tecido social do país, uma crise que faz daí surgir o auto-intitulado Estado Islâmico, e desses escombros você ainda sanciona a poupança das pessoas, porque esse banco pode estar desviando dinheiro do Irã, né? Lavando dinheiro para o Irã, melhor dizendo. Então, tá aí, né? Mais um episódio da falta de razoabilidade das sanções, que é uma forma de punição coletiva, que é algo proibido pelo direito internacional. E a outra notícia, um pouco mais ao sul da região, é que as Nações Unidas, né, iniciaram a operação de bombear, né, para fora o petróleo, né, daquele petroleiro que está apodrecendo na costa do Iêmen, né, desde 2015, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né, que gera um medo, assim, que se esse petroleiro, ele tá apodrecendo, tá, gente? Então se gerar um buraco no casco dele, alguma coisa assim, vazar, vai ser uma catástrofe ambiental de proporções poucas vezes vista. O navio foi abandonado durante a guerra do Iêmen, ele está cheio de petróleo, tá? E agora estão bombeando o petróleo para outros navios para literalmente, né, limpá-lo, né, e eliminar esse risco. Abaixa o volume, porque lá vem
Breaking News! Estados Unidos ordenam que pessoal não emergencial deixe o Haiti devido à violência. Tivemos mais um episódio de sequestro de estrangeiros no Haiti. E por conta disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos determinou que todo o pessoal não emergencial e seus familiares saiam do país, recomendou também a saída de todos os cidadãos dos Estados Unidos e que cidadãos do país não viajem ao país, tá? Afirmando que também que a habilidade atual, né, a capacidade atual do governo dos Estados Unidos em prover serviços para os seus cidadãos no Haiti estará extremamente limitada.